tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda, e se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje eu vim trazer o meu primeiro livro favorito de 2025. Eu sempre amei os livros da Taylor Jenkins Reid. Eu já li Daisy Jones and the Six, Amores Verdadeiros e Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse último eu já fiz vlog de leitura aqui pro canal, e se você não viu, eu vou deixar linkado aqui em cima pra você ver se você quiser. E ainda pretendo ler os outros livros, Malibu Renasce, Carrie Soto. Enfim, quero ler todos os livros dessa mulher porque ela escreve muito bem. Mas hoje, especificamente, vamos falar sobre o meu primeiro favorito de 2025, escrito pela Taylor Jenkins Reid, que é Evidências de uma Traição. Este livrinho aqui, livrinho porque além dele ser pequeno, como vocês podem ver, ele é pequeno em comparação com outros livros, ele também é um livro curto. Ele tem menos de 160 páginas, na verdade ainda menos, porque tem uma parte que fala sobre... tem um capítulo de Carrie Soto aqui, então vai até 128, além de ter um prefácio. Então, além de tudo isso, ele é um livro que tem mais ou menos 120 páginas. Então é super rapidinho de ler, um livro pequeno e curto. O prefácio é escrito pela Pan Gonçalves, que é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo já aqui no YouTube. E é um prefácio muito legal. E eu acho que foi uma pessoa certa pra escrever aqui que eles escolheram. Porque a Pan, ela adora Taylor Jenkins Reid, ela lê, acho que ela leu todos os livros da Taylor, então eu acho que ela tem bastante propriedade pra falar sobre. O prefácio dela foi bem legal, deu, né, uma vontade a mais de ler, eu já queria ler, então com o prefácio dela me deu mais vontade ainda. E não, esse prefácio é daquele prefácio que não tem spoiler, então tá tudo bem você ler antes, ela dá só uma pincelada por cima sobre a trama, que já tá escrita na sinopse, e o jeito que o livro é escrito, e que a gente vai ter alguns easter eggs aí pra gente achar no livro, então não tem spoiler, fiquem tranquilos, vocês podem ler o prefácio antes de ler o livro. Tá bom, Amanda, mas o que trata a trama de... Olha, eu ia falar de Daisy Jones and the Six. Do que trata a trama de Evidências de uma Traição? A gente tem duas personagens principais, a Carrie Alsop e o David Meyer, eles são os personagens principais dessa trama, apesar de a gente ter dois outros que são também muito importantes pra trama, senão não teria esse livro. O livro se passa nos anos 70, mais especificamente de 76 a 77, que é o período ali que a gente tem, mas panorama histórico aí, anos 70. E quem já leu alguns outros livros da Taylor Jenkins Reid, a gente tem menções de outras personagens do universo Taylor dentro deste livro, dentro de Evidências de uma Traição. Então a gente tem algumas menções, tipo, muito por cima, de personagens que já apareceram em outras obras da autora. Uma das coisas que me pegou muito, e eu não sabia quando eu comprei o livro, e eu simplesmente fiquei muito feliz, é que o livro é narrado em forma de cartas. E eu, particularmente, amo esse formato de carta, gente. Um dos meus livros favoritos é Drácula, do Bram Stoker, e ele é escrito também em formato de cartas. Eu adoro livros assim, eu acho que deixa a leitura muito mais fluida. Também o motivo pelo qual eu consegui ler o livro em um dia. Eu li o livro em uma tarde, na verdade. Foi super rápido. E ele flui muito rápido. Assim, é muito gostoso. Como sempre, os livros da Taylor... de todos os livros que eu li até agora, eu acho que só o Amores Verdadeiros que não é uma dinâmica diferente. Mas tanto o Daisy Jones quanto os Sete Maridos de Evelyn Hugo são livros que eles têm uma dinâmica de leitura diferente, o jeito que é narrado, né, como uma entrevista. O Amores Verdadeiros eu acho que não. Tá bom, Amanda, mas quem tá mandando carta pra quem aí nessa coisa de carta? Como eu disse, as duas personagens principais, que a gente tem o David e a Carrie. A gente começa com uma carta sendo enviada ao David por essa Carrie, em que ela conta pra ele que o marido dela, o Ken, está tendo um caso com a esposa do David, a Janet. Então ela descobre isso, ela encontra cartas dessa tal de Janet pro Ken, né, pro marido dela, e ela resolve contatar o David pra avisar que ele também está sendo traído, assim como ela está sendo traída. Obviamente o livro é narrado em primeira pessoa, né, ele não é narrado em forma direta, né, como a maioria dos livros é narrada, mas por ser em forma de carta, a gente tem a descrição da pessoa escrevendo como se fosse ela narrando, então primeira pessoa da pessoa escrevendo a carta. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu não sou muito fã de livros em primeira pessoa, porque a gente não tem um narrador muito confiável. Narradores em primeira pessoa não são narradores confiáveis, né? A gente não tem um narrador onisciente que sabe de tudo, sabe do que tá acontecendo, a descrição não é a mesma, é uma outra pegada. Mais especificamente em cartas, é algo que eu gosto. Eu gosto do narrador em primeira pessoa nesse tipo de leitura, que é a leitura baseada em cartas. Como a gente tem a pessoa escrevendo, a gente só sabe o que a pessoa sabe. E o que a pessoa quer que a gente saiba. Carrie, por exemplo, quando ela tá escrevendo pro David, ela tá escrevendo naquela carta apenas o que ela quer que o David saiba e, consequentemente, nós saibamos. Então a gente só sabe
o que eles querem que a gente saiba. Muita coisa fica em aberto, muita coisa a gente pode imaginar, porque se não tá ali escrito na carta, cabe ao leitor a imaginação. Inclusive foi isso que eu fiz várias vezes, eu ficava pensando, meu Deus, mas será que aqui aconteceu isso? Será que eles fizeram isso? Será que não sei o que? Será que não sei o que lá? E eu adoro esse tipo de coisa, assim, eu amo poder ficar, nossa, imaginando cenários, o que aconteceu naquele fim de semana, que ela tá falando que foi incrível. Eu fico muito alucinada pensando nisso. E apesar de a gente não ter um narrador onisciente, terceira pessoa, mostrando tudo que todos pensam, a gente pode tirar muito, extrair muito de uma carta. Tanto pelo conteúdo dela, do que a pessoa está escrevendo, quanto pela despedida. De início, cordialmente fulano. Ah, carinhosamente ciclano. Todo seu não sei quem. E você fica assim, engraçado. Tá tendo uma evolução aqui, né? Curioso isso. Então, com as despedidas e com as formas de introdução, né? Os vocativos que eles colocam no começo da carta, muda bastante. O David e a Carrie, eles começam a se aproximar bastante depois desse primeiro contato da Carrie. E é muito engraçado, inclusive, porque hoje em dia a gente manda mensagem, né? Rapidinho, já tem uma resposta. Naquela época a carta demorava, sei lá, uma semana pra chegar. E aí, se você não tinha resposta, você tinha que mandar de novo, você não sabia se mandou ou não e tal. É bem curioso, né? A gente que vive hoje no século XXI, tecnologia, mensagem que na hora chega, é curioso pensar nesse quesito, nesse tópico dos anos 70. O David e a Carrie, eles encontraram conforto um no outro, porque ambos estavam sendo traídos, né? Eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam se eles falavam com alguém sobre isso, se eles confrontavam os respectivos cônjuges, e eles encontraram em si mesmos o conforto, né? Porque ninguém mais podia entender eles. Ninguém mais. A Carrie morria de vergonha de falar que estava sendo traída, porque a Carrie tem 30 anos, nos anos 70, ela não tem filhos, ela não tem emprego, ela não fez faculdade, então ela é uma pessoa que 100% depende do marido. Então é uma coisa assim, uma coisa muito difícil. Ela acha que a culpa é dela, inclusive eu até grifei uma parte no livro que ela fala... Ai, peraí, eu vou ler pra vocês. Aqui, ela tá se abrindo pro David, contando tudo que tá deixando ela mal, tudo que deixa ela chateada, o que tá afligindo a coitada da Carrie. Ela fala assim: por mais que Ken e eu tentemos, eu não engravido. Já causei tantas decepções para mim e para ele que a esta altura é difícil de me lembrar quando me sentia completa. O médico não sabe dizer por que ainda não engravidei, mas parece que o problema é comigo. Ele disse, inclusive, que seria inútil fazer exames em Ken, que na maioria dos casos o problema é com a mulher. Preciso de mais alguma prova de que eu não sou boa o suficiente? Aí eu fiz uma setinha, né? Fiz uma setinha e escrevi: ah, mas eu tenho certeza que o problema é com ele. Eu tenho certeza que o problema é o Ken. Certeza. O mundo machista dos anos 70, gente. A gente precisa lembrar que estamos em 1976 e é assim que funciona. Isso me leva ao ponto de como a Taylor Jenkins Reid consegue escrever de maneira tão real, de maneira tão humana as personagens. A Carrie é super honesta, falando que ela não se sente completa, que ela sente que ela tá errada, que ela não é a esposa perfeita, que ela não é a filha perfeita, que ela não é nada perfeita do jeito que ela deveria ser. E isso são coisas que a gente tem realmente na nossa vida. A gente pensa isso no dia a dia, e não adianta falar que não pensa, porque a gente realmente pensa. E a Taylor consegue fazer isso de uma maneira absurda, de ser uma maneira real, assim, os sentimentos que eles têm, os sentimentos que a Carrie e o David têm conflitantes de ai, será que eu converso pra terminar? Será que eu não converso? Será que eu perdoo? Será que eu não perdoo? Será que eu consigo perdoar essa traição? Sabe, devo continuar meu casamento de 10 anos, tentar fazer ele, assim, dar um jeito dele continuar, dele dar certo. Todas essas questões que envolvem, ela consegue fazer isso de uma maneira impecável. E o livro vai caminhando pra algo que a gente meio que já espera, mas ao mesmo tempo não espera, porque é aquilo que eu falei das cartas. Ele é narrado em primeira pessoa, as cartas estão em primeira pessoa, mas não é tão explícita, as cartas não são explícitas, e elas contam só o que aconteceu, tipo, depois, ou o que a pessoa lembra, ou o que a pessoa quer que a gente saiba. Então abre margem pra muita interpretação, pra muita imaginação. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe pra onde tá indo, a gente não sabe 100% pra onde tá indo. Não é à toa que eu me surpreendi no final, ao mesmo tempo que eu não me surpreendi, porque eu meio que esperava, mas como não foi explícito, eu não sei se eu esperava aquilo. Se você leu esse livro, você vai saber do que eu tô falando, porque eu fiquei assim, gente, mas não foram explícitos sobre isso. E aí eu fiquei chocada. Eu até comentei sobre isso na minha resenha de Evidências de uma Traição, lá na Maratona App, que se você não conhece, é um aplicativo de
de rede social, de leitura, tipo um Scoob, um Goodreads. Eu parei de usar o Goodreads e agora eu estou lá no Maratona, então se você não me segue, eu vou deixar aqui na tela pra você me seguir, me acompanhar lá, que eu deixo atualizações. Enfim, vamos amigar lá no Maratona App, que é muito legal. E lá eu deixei uma atualização com spoiler, tá? Aqui no vídeo eu não vou falar spoiler, mas lá tem spoiler, então tomem cuidado se vocês querem ler mesmo a resenha que eu fiz lá. Pequena, curta, tranquila. Eu fiquei, gente, como que essa mulher consegue, né? Porque ao mesmo tempo que eu fiquei chocada com o final, eu não fiquei. Porque ao mesmo tempo que eu esperava, eu não esperava. Não sei como ela consegue fazer isso, gente. Eu realmente vou ficar devendo. E este é mais um livro da Taylor Jenkins Reid que foi 5 estrelas pra mim. Evidência de uma Traição, tá? Ele foi 5 estrelas favoritado, primeiro favorito de 2025. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você quiser comprar Evidência de uma Traição, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra você comprar. Me ajuda muito se você comprar com o meu link. Não esqueçam, eu estou no Maratona App agora, então se você não me segue nas minhas redes sociais, elas estarão aqui na descrição pra você me seguir, tá bom? É isso, gente. Deixem um comentário aí se vocês leram esse livro, o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo.